Graça e paz, boa noite a todos, que bom. Hoje é quarta-feira, né? Seja muito bem-vindo, você que está na sua casa, você que é apaixonado por Jesus, você é ateu, católico, seja muito bem-vindo. Hoje foi um dia corrido, quem fala é missionária Eliana Santos, né? Alguns já estão acostumados, mas vão acostumando, né? Com o meu nome. Eu quero dizer para você que se você não se inscreveu no meu canal ainda no YouTube, lá no meu canal Esperança de Crescer, corre lá rapidinho, se inscreva no meu canal para você ver outras mensagens de esperança. E eu quero fazer um convite para você nessa noite. Aleluia. Deus vai falar profundamente aos nossos corações. Amém? Eu tinha preparado uma outra ministração, chegou agora no finalzinho da tarde, o Senhor, Ele colocou outra coisa no meu coração. E eu tenho certeza de que algo sobrenatural vai acontecer nessa noite. Algo que vai fazer a gente entender o tamanho do processo. E eu quero pedir para vocês, em nome de Jesus, não deixe de curtir a live e chama seus amigos para participar, amém? Às vezes não entendemos o processo, a dor, a lágrima. Às vezes não entendemos o que nós estamos passando. Às vezes se sentimos ali até injustiçado na situação, mas é necessário acreditar, é necessário levantar a tua cabeça, é necessário, aleluia, glória a Deus, você entender que há um propósito de Deus nessa sua dor, nessa situação. E a gente vai ver na palavra de Deus, lá no livro de Juízes, né? Porque Gideão, ele não entende porque perderam ali, né, a batalha contra os medianitas. E mesma coisa é na nossa vida. Às vezes nós não entendemos por que nós perdemos, porque nós estamos passando por uma situação, a gente fala, ai Senhor, é tão injusto, né, o que nós estamos passando. As pessoas se levantam contra a gente, faz calúnia, fofoca, e nós ficamos ali sem entender por que nós estamos passando, aleluia, essas coisas. Prepara teu coração. Há um Deus maravilhoso que não abandonou você, não me abandonou. E diante desse processo que nós estamos passando, aleluia, nós não precisamos entender, nós precisamos crer. E verdadeiramente entender, aleluia, que Jesus, ele tá comigo, ele tá com você. E Jesus, ele não perde batalha, ele ressuscitou. E ele não vai deixar, aleluia, em nome dele mesmo, que nós venhamos perecer. Então eu quero só te deixar uma chave no início dessa live. Aleluia. Só permaneça debaixo do esconderijo do Altíssimo. Só permaneça ali debaixo dele. Mas missionária Eliana, eu tô sangrando. Eu literalmente não estou aguentando mais esse processo que eu estou passando. Mas eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, servimos um Deus vivo, um Deus todo-poderoso. Não há impossível para Deus. E às vezes as pessoas me procuram e falam assim, missionária Eliana, estão fazendo macumba para mim. Quem é a macumba diante de Deus? O Deus Todo-Poderoso, ele desmiúça, ele acaba. Deus, ele é todo-poderoso e ele isenta, ele destrói. Deus, ele é poderoso. Deus, ele não está disputando nada. Eu canso de falar isso aqui na live. Deus, ele não está disputando nada com Satanás. Ele é soberano. Para de temer a luta. Para de temer aquilo que o inimigo tem lançado contra a sua vida, contra a sua história, para você parar, para você desistir. O homem pode decepcionar, mas Deus jamais decepciona um filho dele, né? E hoje eu estive ali numa cidade aqui de São Paulo, quem é de São Paulo, né? Na região de Itaquaquecetuba. E eu falei uma coisa muito que Deus inspirou no meu espírito. Por que às vezes nós desistimos, aleluia, das coisas porque elas estão difíceis? Sendo que é a hora de a gente permanecer, é a hora de a gente levantar a cabeça, é hora de a gente se tornar, aleluia, adoradora. É hora, aleluia, em nome de Jesus, de a gente voltar a lutar, acreditar. Não, aleluia, por mais que nós não entendemos o que está acontecendo comigo, com você nessa situação, mas nós precisamos acreditar.
Precisamos levantar a cabeça e dizer, olha, se o Senhor Jesus permitiu que as coisas mudassem, os planos dele mudassem, com certeza ele tem um plano melhor para mim e para a sua vida. Então, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero pedir, prepara aí um cantinho na sua casa, porque Deus ele vai falar com você através da palavra. Quero agradecer ao irmão Edson, que estava conosco ali no monte, homem de Deus, fez uma ministração ao ponto de a gente não aguentar tanto poder de Deus ali no Monte em Poá, em São Paulo. Deus abençoe ele, a família dele. Homem de Deus, gente, Deus seja louvado pela vida daquele homem, né? E todos que estavam ali com a gente ali para louvar, adorar o Senhor, buscar o Senhor. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus, vamos orar. Creia. Ai, missionária, eu cheguei no meu limite. Nossa, quantas vezes eu cheguei no limite? Quantas vezes, antes de eu aceitar o meu chamado missionário, quantas provas, quantas lutas, quantas ofensas, quantas coisas eu vim passando de dificuldade, né? E hoje, para a glória de Deus, nós estamos aí já tentando lançar o terceiro trabalho online, a terceira marca que Jesus me deu online para poder ajudar as pessoas, amém? E a gente precisa se mover mais, né? Tem uma mãe, uma menina de Recife precisando de ajuda. Você que é aí da cidade de Recife, olha aí o post, olha aí o stories. Procura ajudar quem precisa, amém? Já estamos na campanha de recolher alimentos, sacolinha, Natal. Então, assim, procura ajudar o próximo, amém? Descobrimos quem somos quando nós ajudamos o próximo, amém? Vamos orar? Não tenha medo, viu? Não tenha medo de, ai, fulano tá fazendo isso, fulano. Eu já vi Deus fazer gente descer a sepultura assim de uma hora para outra, né? Uns demoram um pouquinho, mas Deus ele faz. Ah, mas você deseja isso? Não, não desejo. É que as pessoas que plantam o mal, elas colhem o mal e elas interrompem a própria vida delas. Às vezes Deus tem até um plano maior para elas, mas elas acabam interrompendo. Amém? Vamos orar para a gente ler a palavra? Estou hoje feliz que Deus deu. Juízes 6, você que está aí na sua casa, gosta de abrir a Bíblia. E vamos ver por que Gideão estava ali com o coração aflito. Gideão estava sem entender por que eles perderam a guerra. Ele achou que tudo estava acabado. Na verdade, Deus estava começando. Aleluia, Dabai. Jesus estava ali começando um novo processo na vida de Gideão. E é isso que nós vamos entender hoje através da palavra de Deus, amém? Vamos orar, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Senhor, que a partir desse momento, Senhor, eu venha me tornar instrumento nas tuas mãos. Senhor, eu estava louvando aqui quase agora, é por causa dele, é por ele. Ai, por que eu tô passando por isso? Porque eu ainda não consegui pagar, eu ainda não consegui realizar meu sonho, mas eu tô de pé, mas é por causa dele, é por ele. Quando as pessoas não perguntarem por que você, tá de pé, por que você não desistiu, você vai falar, é por causa dele, é por ele, é porque Jesus está no barco, amém? Senhor, que eu venha ser instrumentos nas suas mãos, Pai. A partir desse momento, Senhor, em nome de Jesus, amém? Deus seja louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele está conosco no meio dessa batalha, dessa jornada, Ele está conosco, amém? A palavra de Deus está escrita assim: então veio o anjo do Senhor, se assentou debaixo do carvalho, que estava em Ofra, que pertence a Joás, a Besnita, Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar, que se pôs a salvo dos medianitas. Então veio o anjo do Senhor, apareceu e disse: ó Senhor, e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, olha a profundidade. Ah, meu Senhor, se o Senhor é convosco, por que me sobreveio tudo isso, que tem feito todas as suas maravilhas? Em todos nossos pais nos contaram, dizendo: não se fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor desamparou e nos entregou na mão dos medianitas. Então virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, livre Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Quantas vezes acontece isso? A paz, Lu, boa noite.
Quantas vezes acontece isso com a gente? A gente vai acometido ali de uma tristeza, de uma indignação, porque o processo, porque a gente não sabe, porque está acontecendo todas essas coisas. Deus envia o anjo lá e Gideão, ele estava no lagar malhando e ele estava ali se questionando porque ele tinha perdido a guerra para os medianitas. E aí o Senhor fala que é com ele e ele fala assim: Senhor, se o Senhor é conosco, por que, Senhor? Por que me sobreveio tudo isso? Quantas vezes nós questionamos a Deus: por que, Senhor, eu estou passando por isso? Senhor, por que me sobreveio essa situação? Por que, Senhor? Não era para estar assim. Mas o que eu aprendo, aleluia, na palavra de Deus, é que Gideão, ele fala, aleluia, com a pessoa certa, com Deus. Ele fala com Deus: Senhor, mas por quê? Porque ele não entendeu. E algo interessante que tá na palavra de Deus é que assim, respondeu Gideão: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que me sobreveio tudo isso? E que é feito todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram dizendo. Havia uma história de Jesus passando, né? Toda a história, ele conhecia, ele sabia quem era Deus, ele sabia que ele era temente, que já, aleluia, em nome de Jesus, daquele tempo, aleluia, né? Já havia milagres, Deus já profecia. Por que às vezes servindo a Deus, aleluia, Deus permite que nós passamos por situações difíceis? Primeiro eu quero pautar nessa noite a respeito disso. Deviam pregar o evangelho já dizendo: você vai aceitar o chamado, mas você vai ter problema. A situação, ela vai se tornar difícil. As coisas, aleluia, você vai ter dificuldade, mas você tem que ser corajoso, você tem que crer verdadeiramente. Às vezes nós estamos querendo entender o que nós estamos passando, sendo que nós temos que compreender o processo e entender. Deus, ele tem um propósito nessa história, ele tem um propósito nessa situação, e às vezes nós não conseguimos entender. Gideão estava ali malhando o largar, porque tinha acabado de perder ali a guerra contra os medianitas, e ele questiona o Senhor, e o Senhor responde ele de imediato, através do anjo que lhe apareceu: o Senhor é contigo, homem valente. E é isso que o Senhor está dizendo para nós nessa noite. Ele é conosco, homem e mulher valente. Independente da sua dor, independente disso que você está passando, Deus, ele é com você. Às vezes você pode estar igual o Gideão, numa situação extremamente delicada, sem entender por que você perdeu, sem entender por que está acontecendo um monte de coisa na sua vida. Parece que as coisas não vão para frente nem para trás. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, seja forte, corajoso. Não procure entender, creia, busca, se alimenta com Jesus, pois ele, aleluia, ele tem uma saída para mim e para você. E a primeira, aleluia, saída, nabasuia, nabarras, que Deus, ele tem para mim e para você, é dar uma paz depois de uma perca. É que nós venhamos achar paz dentro do nosso coração, que nós venhamos criar esperança através da palavra de Deus, através do amor de Jesus Cristo. A palavra de Deus hoje, ela é clara. E Gideão, ele questiona mais uma vez: Senhor, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Mas para o Gideão, aquela situação, aleluia, era difícil, porque ele achou que foi Deus que entregou. Mas Deus às vezes permite a gente perder. Deus às vezes permite a gente chorar. Deus às vezes vai permitir a gente passar por um processo de humilhação doloroso, mas ele tem um plano lindo para nós. E aí nós, aleluia, devemos, quiçá hoje, fechar a porta do nosso quarto, louvar ao Senhor e falar: Senhor, por quê? Mas Senhor, para quê, Senhor? Para que eu estou passando tudo isso? Senhor, o que é que eu tenho que aprender? Para onde eu tenho que ir? Qual caminho, Senhor, tu tem criado para minha vida, para minha história? Senhor, será que eu estou desviando do caminho que o Senhor tem para mim? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fala comigo. Nabai suia raço e alabarras, naikona suia naki la raço e alabarras. Porque Deus, ele quebra as correntes. Deus, ele
ceifa a obra de Satanás, mesmo antes de Satanás começar o mal contra a tua vida. Deus vai lá e acaba com tudo, Nabai, Conassuia, Nabarras, porque Ele é Deus, porque Ele cria um caminho para te exaltar, Ele cria um caminho para entregar a chave da vitória nas tuas mãos, aleluia. Para de questionar Deus, dobre o seu joelho, fale com Ele, procure Ele, Ele vai te entregar a paz. Muitas das vezes não entendemos, nós temos que entender que paz, sossego nós vamos achar só no céu, que nós venhamos cuidar da nossa salvação. Ai, eu não queria passar por tribulação, ai, eu não queria, nós vamos passar sempre, vai acabar uma e vai começar outra, mas nós temos que entender como que nós passamos. Às vezes nós estamos, o que eu entendo na palavra de Deus, que Gideão, ele estava ali no largar, ele estava ali isolado, ele estava ali procurando uma resposta do Senhor para a vida dele. E é isso que nós precisamos fazer, procurar uma resposta do Senhor para a nossa vida, para a nossa situação. Não deixar que esse ano acabe da mesma forma. Comece a lutar, comece a orar. Quem sabe você tem que entrar no largar, você tem que pisar a uva. Quem sabe você está precisando orar mais, jejuar. Mas sabe, fala com Deus, porque o Senhor, Ele é contigo mesmo na derrota. O Senhor é contigo mesmo quando você está chorando. O Senhor é contigo mesmo em luto, quando você está passando por um luto, por uma necessidade. Mas em nome de Jesus, nessa noite, Nabai, Conassuia, Nabarras, nessa noite, através da palavra de Deus, Deus manda dizer assim, aleluia, Nabai, Conassuia. Então virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, livra Israel dos medianitas, porventura não te enviei eu? Muitas das vezes Deus tem um trabalho, um missionário na nossa vida. Muitas das vezes o Senhor, Ele tem um chamado, e nós estamos passando por sérias dificuldades dentro do nosso chamado, mas aleluia, começa as coisas ficarem difíceis, queremos logo desistir. Às vezes desistimos por causa do homem, porque o homem acusa, porque o homem acha que pastor, missionário, presbítero é tudo perfeito. Nós somos imperfeitos. Nós estamos tentando aqui, aleluia, nos aperfeiçoar na palavra de Deus, mas Deus nos escolheu, aleluia, para saquear o inferno, para que assim, coisas maldosas, sabe, feitiçaria, obras imundas sejam desfeitas no poder do nome de Jesus. Altares demoníacos em nome de Jesus sejam desfeitos. É para isso que Deus te chamou, e a palavra de Deus é clara, não te enviei eu, Nabai, Conassuia, Nabarras, não foi Ele que enviou. Então assim, em nome de Jesus, que nós possamos hoje tomar posse da palavra de Deus, que nós possamos nessa noite dar um glória a Deus, porque nós estamos entendendo que essa dor, que esse processo, que essa espera faz parte do processo que Deus tem para nos exaltar. Aleluia. Gideão achou que aquela coisa estava acabada, ele estava ali com dificuldade em entender toda aquela situação, mas Deus, Ele tinha um plano, e Deus fala para ele, não te enviei eu? Aleluia. E ele disse, Senhor meu, com que livrarei Israel? Sei que a minha família é mais pobre de Manassés, eu sou o menor da casa do meu pai. Aleluia. Olha o que Gideão estava ali falando com o Senhor. Talvez seja o meu caso, o seu caso. Se achamos pequeno para viver o sobrenatural de Deus, nos achamos pequeno, aleluia, glória a Deus, para responder um grande chamado do Senhor sobre essa terra. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, o nosso Deus, Ele se faz presente nessa live para dizer para nós que quando Ele quer, ninguém pode impedir, que tudo aquilo, toda arma forjada contra a sua vida não vai prosperar. Aleluia. Então o Senhor responde a ele, já que eu estou contigo, ferirá os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu, agora achei mercê dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. O Senhor estava colocando sobre a mão do medianita uma autoridade, estava dizendo para ele que ele ia ferir os medianitas, que ele ia livrar ali o povo de Israel. Naiconas
Mas além de ele estava ali se achando pequeno, mas nós temos que entender que nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande, poderoso e fiel. Jamais Deus vai deixar que nós venhamos sofrer, jamais Deus vai deixar que nós venhamos perecer diante de situações difíceis na nossa vida. Levanta a tua cabeça, é hora de você mirar, aleluia, os teus olhos na promessa, é hora de você mirar da paz. É hora de você, aleluia, entender que Deus ele está reconstruindo a tua história. E para reconstruir dói, para reconstruir a gente chora, para reconstruir uma história, aleluia, nós precisamos de orar mais, jejuar mais, nós precisamos de buscar a face do Senhor, porque senão nós não aguentamos. Eu olho para a palavra e vejo Gideão pedindo um sinal para Deus. Rogo-te que daqui não te apartes, para que até que eu volte, traga a minha oferta e disponha perante ti. Respondeu: eu esperarei até que volte, né? Então aí a Bíblia conta que Gideão ali preparou um sacrifício. Porém o anjo do Senhor toma essa carne, os bolos asmo, põe sobre a penha, derramas por cima o caldo, e assim o fez, né? E aí no 21 tá, entendeu? O anjo do Senhor, a ponta do cajado que trazia na mão, tocou na carne, nos bolos, nos asmos, e subiu o fogo da penha, consumiu a carne e o bolo, e o anjo do Senhor desapareceu na tua presença. Às vezes Deus vai enviar um anjo, vai enviar uma pessoa para falar com você, para que você entenda o processo. Mas às vezes nós precisamos estar sozinhos. Gideão estava sozinho quando Deus enviou o anjo para falar com ele. E ele pede o sinal, pede para que o Senhor não se aparte. E o Senhor então vai fazer um sacrifício com bolo, com asno. Ele segue exatamente aquilo que o Senhor falou para ele. E muitas das vezes Deus ele está nos dando a direção e nós não queremos seguir exatamente aquilo que Deus está nos dando. Mas há uma promessa do Senhor. Há algo do Senhor para mim, para a sua vida, dentro dessa batalha, dentro desse quarto escuro que você tá. Jesus, ele quer te tirar daí. Dentro desse processo, Jesus, ele quer te tirar. Ouve, abre os seus olhos e ouve. E faça exatamente aquilo que o Senhor, aleluia, ele está ordenando que você faça. Aleluia. E aí, mais para frente, Gideão, aleluia, fala até o altar de Ofra, né? Ele ganha a guerra e Deus fala para ele, destrói o altar, antes ele destrói o altar de Baal. Muitas vezes nós estamos passando por um processo para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos destruir o altar de Baal. O altar de Baal, ele precisa ser destruído, e ele é destruído através do profeta de Deus. Ele é destruído através daquele que Deus escolheu com autoridade, amém? Quieta teu coração. Às vezes nós não entendemos, mas é necessário acreditar. Gideão, quando ele começa, aleluia, a acreditar ali, né? Aí ele vai dar ouvido, pede sinal, e aí Deus começa a dar direção para ele. E não se engane, a direção dele, a primeira coisa que Deus deu foi destruir o altar de Baal, né? E ele teve que enfrentar ali família para destruir o altar de Baal. E às vezes a gente não fala as coisas porque a gente não quer magoar a família, não quer magoar fulano, não quer magoar Beltrano. Em nome de Jesus, nós temos que entender que a direção de Deus é uma só. E uma outra hora eu vou ministrar sobre Gideão com 300 homens, vence os medianitas. Porque quando Deus está no negócio, pode ter milhões do outro lado. 300 homens estavam só com Gideão. Mas a Bíblia, eu vou ver se eu me preparo para a próxima semana, está orando sobre, ministrando sobre essa palavra. Então assim, são 300 homens. Deus colocou lá inimigo e eles brigaram entre eles. E com 300 homens, Gideão vence midianitas. E Deus, o propósito de Deus é cumprido. O propósito de Deus é cumprido através daquele que se achou pequeno, que não via saída, que estava ali questionando Deus. Quando ele ouve Deus, ele muda a história dele, traz ele, aleluia, para vencer a guerra. E traz ele, aleluia, para vencer a guerra primeiro com ele mesmo. Porque às vezes achamos pequeno, achamos que não vamos conseguir. Mas é necessário que eu e você nessa noite entenda que há um propósito muito grande diante da situação, diante da circunstância que nós estamos passando. E se a gente não se atentar, no orar, no buscar, não dar aquela respirada e não tirar um tempo sozinho, nós não vamos entender o que é que está acontecendo. Às vezes a gente tem que ficar mudo.
A gente tem que parar de falar, porque às vezes Deus quer falar e não consegue nem achar espaço em nós, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua história, mas que você entenda que essa palavra está dizendo para você, não te enviei eu? Ou seja forte e corajoso, levanta, sai daí, sai do lugar. Se você não aceitou Jesus, que você possa aceitar nessa noite, ou nesse dia, não sei que hora que você vai assistir essa live. Agora, em nome de Jesus, não desista do propósito de Deus na sua vida. Não desista do propósito de Deus na sua família. Há um Deus todo-poderoso criando um caminho para te honrar, mas você vai precisar ouvir, você vai precisar parar, você vai precisar obedecer a palavra de Deus para que Deus ele venha na sua vida cumprir todos os propósitos. Nada é de graça. Evangelho, ele na sua original, no seu original, ele traz para nós lições, transformações, ele traz para nós renúncia, ele traz para nós obediência e em seguida ele traz para nós um propósito de Deus e a vitória de Deus. É isso que nós precisamos entender. Há um propósito de Deus sobre a nossa dor, sobre o processo que nós estamos passando. E às vezes nós não entendemos, mas não faz, aleluia, não cabe a nós a entender, cabe nós a crer. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Vai depender da sua posição, da sua determinação. E é o que vai fazer você vencer. Amém? Em nome de Jesus, que é para a glória dele. Amém? Deus é fiel e poderoso na terra. Ele pode todas as coisas. E eu tenho certeza que ele vai mudar a tua história. Basta você crer. Basta você entender que ele vai mudar a tua história. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu fico assim pensando, né? Passa muito rápido, meia hora, como passa rápido, né? Essa live de hoje é só 30 minutos, segunda-feira. Quero mandar um abraço pro Léo e pro Pedro. Nossa, foi um espetáculo a nossa live de segunda-feira. Tá lá no meu canal no YouTube. Se você perdeu Esperança de Crescer, se inscreve lá no canal, reassista, porque realmente foi fundamental, foi edificante a nossa live, amém? Se Jesus não voltar, semana que vem nós vamos estar aqui na quarta-feira. Eu vou ver que a minha agenda está super lotada. Mas segunda-feira a gente tem live lá no Ministério Reunido Só Propósito. Terça-feira eu vou estar lá em Poá. Quarta-feira, véspera de feriado, a gente vai estar aqui falando do amor de Deus, amém? Eu vou dar um jeito aí de ver como que eu vou fazer para a gente poder estar fazendo essa live. Então, assim, em nome de Jesus, que o restante da sua semana seja extremamente abençoado. E por mais que você não está entendendo, creia que já está na hora de você degustar o teu milagre. Já está na hora, aleluia, de você tomar posse dele. Dá glória a Deus. Não desista do teu sonho, não desista da tua história. Às vezes a pessoa fala assim, Deus tem uma casa para te dar. Ela vai lá e olha a conta bancária dela. Não, você é Deus? Você vai olhar a sua conta bancária, você vai falar assim, não, eu não tenho condições mesmo. Você tem que prestar atenção naquilo que o Senhor está falando. Não naquilo que você tem. Não na sua possibilidade. Porque o nosso Deus, ele cria caminho, ele cria possibilidades para nos abençoar. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus? Você que ora, ore pela vida da Fernanda. A mãe dela está internada, ela perdeu a tia tem 3 dias. E a mãe dela foi entubada, situação extremamente delicada. Ore pela Fernanda lá do nosso Ministério Reunido Só Propósito. Daqui a pouco eu vou entrar lá para pedir oração para ela. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua história. Olha quem tá aí hoje, minha prima Kátia, que não atende telefone. Tô morrendo de saudade. Deus abençoe você, a sua filhinha. Você tem que atender o telefone, né, meu amor? Boa noite, Patina. A Lu, obrigado pelo teu carinho. Creia somente. Deus está no controle de todas as coisas. Vai dar tudo certo. Não esqueça de ir à casa do Senhor, de adorar, de orar, tá bom? A gente precisa disso em nome de Jesus, amém? Eu não esqueci nenhum recadinho. Eu acho que não, né? Mas que Deus possa aí abençoar. Se eu esqueci alguma coisa, corre lá no grupo do WhatsApp.
vai estar lá o nosso recadinho, amém? Em nome de Jesus. Se assim desejar, já sabe como abençoar o ministério através do número do celular, é o nosso Pix, amém? Mas lá no início da página tem o número do celular e você pode abençoar o ministério. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, obrigado. Não merecemos, mas mais uma vez, mais uma semana, o Senhor tem falado conosco. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, Jesus é top. Senhor, abençoa a vida da Kátia, Pai, minha prima, eu tô morrendo de saudade dela. Cuida dela, Pai, do esposo dela, da filhinha dela, das necessidades da casa dela. Visita a Lu, Pai, em nome de Jesus, Pai, a Tina, abençoa ela poderosamente, a família dela. Ah, Pai, visita os filhos da Lu. Senhor, em nome de Jesus, Pai, quebra todo o laço do inferno de macumbaria, de feitiçaria. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoa. Senhor, e que o Senhor entra com providência, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Que a paz, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Beijo no teu coração. Até a semana que vem. Amém? Não se esqueça de se inscrever no meu canal Esperança de Crescer. Envia para os seus amigos, para os seus familiares, para que a gente possa aí crescer no nosso trabalho. Amém? Beijo no teu coração. Até a semana que vem.